Olá, boa tarde. O NT Sul desta terça-feira já está chegando para manter você de casa bem informado. Na edição desse dia 25 de outubro, você vai ver: o uso da máscara se torna facultativo em todos os ambientes em Cachoeira do Sul. Um novo decreto foi assinado ontem. Menos de uma semana para terminar o prazo para a declaração anual de rebanho no Rio Grande do Sul. O FSM de Cachoeira do Sul quer trazer de volta as mostras estudantis, as feiras de ciências. Nós conversamos com o professor Glauber Quadros sobre esses planos para os alunos. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre o trabalho do dentista, um profissional essencial e que é homenageado na data de hoje. O dia do voto se aproxima e, a partir de hoje, eleitores não podem mais ser presos. A gente vai explicar que regra é essa. Vereador Ronaldo Trojan se prepara para assumir a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer e defende seu perfil na Câmara dos Vereadores. Eu acho que não sou, de repente, o melhor do mundo, bem pelo contrário. Mas eu sou bem melhor do que os outros secretários que o prefeito nomeou, inclusive do atual secretário. E você já sabe que, como sempre, pode participar do NT Sul mandando a sua mensagem. Mande sua opinião, mande o seu recadinho, mande a sua foto, o seu vídeo, conte aí a sua história. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Em facebook.com/TV Cachoeira, você também manda o seu recado, comentando na nossa transmissão ao vivo, e o mesmo vale para o nosso canal do YouTube. Vai mandando mensagem enquanto fica de olho nas notícias. A edição de hoje do NT Sul já está no ar. O uso da máscara agora é facultativo em todos os ambientes em Cachoeira do Sul. O Decreto Municipal 70 de 2022 foi assinado no gabinete do prefeito ontem à tarde. Essa flexibilização foi sugerida pelo Departamento de Vigilância em Saúde, depois da redução de infecções do coronavírus no município. A redução do número de casos da Covid-19 em Cachoeira do Sul, diminuição das internações hospitalares por conta da doença e os números satisfatórios de imunização foram determinantes para essa decisão. A partir de agora, se torna facultativo o uso de máscara de proteção em todos os locais, incluindo ambientes do setor da saúde. Durante o evento, o secretário da pasta, Marcelo Figueiró, informou que há 2 semanas não há registro de contaminados pelo coronavírus em Cachoeira do Sul. O óbito informado ontem foi de um paciente diagnosticado há cerca de um mês. O superintendente do HCB, Luciano Morschel, salientou a importância da máscara na proteção individual, principalmente quando estiver com sintomas. A solenidade foi comandada pela vice-prefeita Ângela Chu. Muito bem, para você que chegou agora, pegou a informação pela metade, a máscara, aquela que nós tivemos que usar por muito tempo durante a pandemia da Covid-19, tema de tanta briga, né? Em tantos ambientes, se deveria usar, não poderia entrar sem a máscara porque era obrigatória. Pois bem, agora definitivamente em todos os ambientes em Cachoeira do Sul, ela é facultativa, ou seja, você pode escolher usar ou não. Fica a dica, né? Como a gente viu aí na reportagem, para alguém que está com sintoma de gripe, né? Está ali com algum problema respiratório, a própria pessoa ter a consciência de colocar a máscara justamente para não transmitir, não é, a sua gripe, seu resfriado, seja lá o que for, para outras pessoas. Gente, o prefeito José Otávio Germano, prefeito aqui de Cachoeira do Sul, está em licença para tratamento de saúde. O motivo do afastamento é uma flebite na perna e dores que acompanham o prefeito desde que ele foi submetido a uma série de cirurgias reparatórias. As cirurgias foram por causa de uma falência renal que ele sofreu há alguns anos, o que resultou na perda de circulação de membros inferiores. Para ficar mais claro para você que está em casa, a flebite é uma inflamação de uma veia superficial que gera a formação de um trombo, também conhecido como um coágulo. No início desse ano, o José Otávio foi submetido a 2 cirurgias no quadril. A previsão agora é de que ele fique afastado durante toda essa semana. E, nesse período, a vice-prefeita Ângela Chu assume o comando da prefeitura. Os serviços de telefonia e internet na Secretaria de Saúde foram restabelecidos.
mas o setor de regulação segue atendendo num número alternativo. Atenção para o número, é o 51-3724-2086. O setor de regulação é o que cuida de agendamentos de consultas especializadas, de exames e também de cirurgias. Desde o último episódio de roubo de cabos que deixou a saúde inoperante, o número que é da regulação não foi liberado pela empresa de telefonia. Os pacientes que precisem de atendimento devem ligar então para esse novo número, o número que já está aparecendo aí na tela para você, 51-3724-2086. Ou então ir até a secretaria nos horários de expediente, das 8 da manhã até as 11h30 da manhã e da 1 até as 3 horas da tarde. A Secretaria de Saúde funciona junto ao prédio do Hospital da Liga, na rua Milan Kras. A farmácia especializada do SUS de Cachoeira do Sul, que fica junto à sede da Secretaria da Saúde, vai estar fechada para o público na quinta-feira, dia 27. Os servidores vão fazer inventário mensal do estoque. Esse trabalho é feito normalmente na última sexta-feira de cada mês, mas dessa vez a sexta coincide com o Dia do Servidor Público. Por isso, a contagem de medicamentos foi antecipada para quinta-feira. E como a sexta é Dia do Servidor, a farmácia também vai estar fechada nesse dia, voltando ao atendimento só na segunda-feira. E a gente muda de assunto agora para falar de educação. Você lembra das feiras de ciências de antigamente, em que as escolas reuniam ali os seus alunos para apresentações de projetos, apresentações de ideias? Pois é, esse tipo de evento está meio sumido por aqui, né? Mas se depender da UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul, o retorno dessas atividades é garantido. E você vai entender melhor agora na reportagem. A Universidade Federal de Santa Maria, através do campus Cachoeira do Sul, quer trazer de volta as tradicionais feiras de ciências, iguais às que tínhamos em escolas. Um tipo de evento que está raro nos dias de hoje. E nós fomos até o campus conversar com os professores organizadores para entender melhor e te contar sobre o assunto. A Feira de Ciências, promovida pela Universidade Federal de Santa Maria, no campus Cachoeira do Sul, é uma ideia de retomada das feiras de ciências do tempo da escola, aqueles moldes antigos onde que os alunos preparavam um projeto, apresentavam, tinha também a amostra geral dos projetos e é isso que o pessoal vai trazer aqui para o campus da UFSM em dezembro, uma volta ao passado das feiras de ciências tradicionais. A ideia é a gente pegar, fazer uma feira nos moldes antigos, reunir a escola e a universidade tudo num mesmo ambiente, e aproveitar a tecnologia moderna que a gente tem e fazer uma grande feira com protótipos, com experimentos, com banners, e integrar mesmo a escola dentro da universidade e vice-versa, botar os nossos alunos a serem exemplos para os futuros cientistas. A gente já divulgou um pouco nas escolas também como é que funciona. Em geral, o que tem que ter? O pessoal já entra lá no site com o seu resumo meio em mãos. Claro, ele não precisa preencher lá na hora, pode entrar, ver como é que é o formulário e depois terminar, digamos assim, de preencher até o final da inscrição. Mas ele precisa ter já o projeto, já precisa ter o grupo de pesquisa do professor com os seus alunos, ou, no caso, se for aqui da universidade, só alunos ou técnicos. E a ideia, segundo os organizadores, é promover um ambiente de troca e interatividade. A ideia é divulgação, o pessoal chegar, o professor, o diretor chegar e avisar os alunos, tem uma feira, quem é que quer participar, reunir o seu grupo, montar um projeto e vir mesmo, 2, 3, 4 projetos, tanto faz para o professor, reúne o seu grupo e venha, venha porque a gente vai estar esperando aí no dia. Uma confraternização entre os alunos do ensino fundamental e médio e os alunos da universidade. Principalmente, a gente espera inspirar eles a virem no futuro, a virem para cá, a virem fazer ciência com a gente. E ainda, os participantes terão seus trabalhos mostrados e divulgados em revistas institucionais e ligadas à universidade. A nossa contrapartida institucional ela não pode ser via financeira, então a gente vai fazer via publicações. O que a gente pode oferecer para os inscritos,
e para quem vier a apresentar no evento, seria 2 e-books. Vai existir um e-book relacionado, voltado para as escolas, e um e-book voltado para a universidade. 2 edições especiais na nossa revista, que é a Gesta, Jornal de Ciências Exatas e Aplicações Tecnológicas aqui do Campus Cachoeira do Sul, contendo uma também para as universidades, para a universidade e universidades que vierem participar, e outra para os alunos, além de certificações, né, das mais diversas, tanto para apresentadores, orientadores, co-orientadores, coautores, né? Também a gente pretende, dos melhores trabalhos da feira, reuni-los e fazer uma menção honrosa, gerar um certificado de menção honrosa também, até para fortalecer e incentivar, né, o nosso aluno lá da escola pública, da escola do ensino básico, vamos por assim, independente se ele é de pública ou privada, né, que ele venha a ganhar gosto pela ciência e passe a gostar e não a temer as áreas, como, por exemplo, a física e a matemática, que tanto se ouve por aí dizendo que são os vilões. E, na verdade, não, são os pilares de uma ciência onde você constrói ela de forma bem organizada, você tem que ter essas 2 bases bem elaboradas. E assim, a Feira de Ciências da UFSM Campus Cachoeira do Sul espera receber tecnologia, inovação e conhecimento nos mesmos moldes das feiras do passado. Pelo fato da interação universidade-escola. Então, essa ponte ela tem que existir, né? É o que a gente está fazendo, é o nosso papel, a gente está desenvolvendo, está correndo atrás disso. E também instigar novas mentes, né? Novos pessoas, né? Alunos, no caso, a enxergar novos horizontes, sejam eles das escolas públicas e privadas, né? Aqui da cidade e fora dela, ou seja também o nosso próprio aluno aqui a vinha, de repente, ser um engenheiro com destaque no mercado aí fora, né, que possa ter novas ideias. Então, isso começa desde uma feira de ciência como essa que a gente está organizando, né, até algo mais elaborado como, de repente, a criação de novas tecnologias. Ficou interessado? Pois é, o evento tem tudo para ser uma imersão no universo de ciência estudantil. Mais informações podem ser encontradas no portal da UFSM Cachoeira na internet. A Feira de Ciências ocorre em 3 de dezembro, com inscrições até 21 de novembro. Muito bacana, né? Essa integração entre universidade, entre escola, como o professor falou aí. Quem sabe, né? Não tenhamos aí grandes mentes aqui de Cachoeira do Sul que poderão ter a sua formação na própria UFSM, reconhecida internacionalmente pela sua qualidade. Temos aqui o campus com diferentes engenharias e essa integração, portanto, é muito importante. E você que está em casa, o que você recorda aí das feiras de ciências, do tempo, quem sabe, do seu ensino fundamental, do seu ensino médio? Boas lembranças? Como é que era isso aí para você? Conta pra gente, manda mensagem no nosso WhatsApp. O WhatsApp é o 51997697129. Daqui a pouquinho a gente já vai abrir espaço para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, justamente para ouvir a sua opinião, para saber da sua notícia, o seu comentário sobre as reportagens que estão no ar. Você sabia que hoje é dia do dentista? Se quiser aproveitar aí para fazer aquela homenagem também a um dentista da sua família, aquele dentista que atende você, mande seu recadinho para a gente aqui, porque nós vamos abrir espaço para você já já. 51997697129 é o número do WhatsApp para você interagir. Não precisa só mandar texto não, viu? Se você quiser gravar um áudio aí e mandar para a gente, colocamos no ar o seu recado em áudio. Quiser gravar um vídeo, pode mandar uma foto que a gente põe no ar aqui. Vamos trocando informações com a nossa audiência, tá bom? Estou esperando o seu recado. Gente, aqui no Rio Grande do Sul, o prazo para a declaração anual de rebanhos termina na segunda-feira da semana que vem, dia 31. Nesse ano, o controle sanitário nas propriedades estimulou uma ampliação de informações da criação. O intuito é gerar um retrato mais completo sobre a produção pecuária no estado. A expectativa é que 380 mil declarações cheguem até a Secretaria Estadual da Agricultura e Pecuária. A declaração anual de rebanho no Rio Grande do Sul é obrigatória e deve ser feita até o próximo dia 31. Esse repasse de informações será mais completo. Essa ampliação tem como objetivo avaliar a produção pecuária no estado. Subsídios voltados para a saúde animal, através de políticas públicas, fazem parte do objetivo final dessa declaração. Para fazer a documentação, o produtor precisa preencher um formulário em PDF ou presencialmente nas inspetorias ou escritórios de defesa agropecuária.
a expectativa é evoluir para um preenchimento 100% online em 2023. Poder entregar a declaração de rebanho em dia, manter ela em dia, poder fazer com que o Estado tenha esse monitoramento do seu rebanho anual, até para poder propiciar políticas públicas, para poder trabalhar a parte de sanidade, para poder também ter o controle em relação às questões do abigeato, enfim, tantas outras, é muito importante. Então, o nosso produtor precisa estar atento, manter a sua declaração anual de rebanho em dia, porque isso com certeza melhora também a qualidade das políticas públicas e de todo o controle sanitário, enfim, do nosso rebanho no estado do Rio Grande do Sul. A partir do mês de dezembro, o produtor inadimplente não poderá emitir o Guia de Trânsito Animal, o GTA, ou seja, aqueles produtores que não entregar a declaração ficarão com a propriedade bloqueada até que sejam tomadas as devidas medidas. Isso é básico, né? Poder ter o controle, poder saber o tamanho do nosso rebanho, poder monitorar ele, como eu disse, para trabalhar as políticas de sanidade, as políticas de segurança pública, né? Na questão do abigeato, enfim, tantas outras questões importantes. Gente, já foi escolhida a vovó Rotária de Cachoeira do Sul. Nós falamos sobre esse assunto aqui há alguns dias, quando as candidatas estavam sendo apresentadas. A decisão foi nesse fim de semana em uma promoção do Rotary Club Integração. A representante do asilo Nossa Senhora Medianeira, Lourdes Ache, foi escolhida a vovó rotária do ano em Cachoeira do Sul, em evento promovido pelo Rotary Club Integração no último final de semana. Como princesa, foi escolhida Ângela Moraes. Já o título de simpatia ficou com Maria Oraides Moraes. Ao total, foram 9 participantes da iniciativa. O fator de escolha foi as arrecadações em dinheiro e mantimentos que serão empregados nas entidades das quais as participantes representavam e também em projetos do Rotary Club Integração. Isso aí, uma boa iniciativa, né? Minha gente, é hora agora de ouvir você, de ouvir o seu recado, a sua informação, a sua notícia. Nós construímos assim o Telejornal NT Sul todos os dias, apurando informações junto a autoridades, junto à nossa comunidade, recebendo informações de você que está em casa. Muitas das nossas reportagens nascem assim, nessa troca diária com a nossa comunidade. O WhatsApp para participar é o 51997697129, número na telinha para você, 51997697129. No Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Aqui no Facebook está com a gente o Jones Martins, diz que hoje é um dia muito especial, aniversário da filha dele, que é a Lavínia. Parabéns, Lavínia, Deus te abençoe. Muitos anos de vida, receba um abraço aí do Jones e também de toda a equipe aqui da TV Cachoeira, do Telejornal NT Sul. Tá com a gente a Diva Oliveira, mandando o seu boa tarde. Batista Domingos está com a gente aqui. Muito obrigado a vocês pelos recadinhos, pela participação com a gente aqui no Telejornal NT Sul. Vamos para a tela? Participação aqui do NT Sul. Gente, olha só, esse aqui é o Everson Ferreira. Hoje de manhã recebemos aqui na TV a visita do Everson, juntamente com a mãe dele, a Sandra, e também o Edson. Por que eu estou mostrando essa foto para você? O Everson hoje deveria ter uma consulta em Porto Alegre, uma consulta especializada. O Everson tem 25 anos, ele tem uma condição, uma doença chamada leucodistrofia hipomielizante tipo 2. É uma condição degenerativa e que vai paralisando os movimentos. Portanto, ele precisa do uso da cadeira de rodas, né, cadeira específica para isso, e tem esse atendimento especializado constantemente. Pois bem, hoje o Everson deveria ter uma consulta especializada em Porto Alegre. Para isso, a família fez contato com o setor responsável pelo transporte, aqui em Cachoeira do Sul, né, da saúde. Ele tinha uma requisição médica de que não poderia ser transportado por meio de qualquer veículo, né? Uma van ou qualquer outro veículo assim tão simples, por conta de que ele não pode deixar a sua cadeira de rodas, né? Então, por isso ele precisaria de um transporte específico, no caso, uma ambulância. A família, portanto, se aprontou, está aqui inclusive na tela, né? A produção já está me ajudando, está aqui essa requisição médica, né? Bem específica. Solicito ao paciente acima transporte na ambulância com a cadeira de rodas própria, né? Essa requisição aqui foi do dia 17
de agosto de 2022. Pois bem, a família fez então essa requisição junto ao setor de transportes, né, da Secretaria de Saúde, tudo pronto para viajar a Porto Alegre hoje para receber esse atendimento médico. O que aconteceu? Se aprontaram, levantaram 4 horas da manhã para fazer o deslocamento e o transporte que foi providenciado era uma van. O que aconteceu? O Everson não pôde ser transportado para Porto Alegre para ter a sua consulta. Resumo da ópera. A nova consulta, para tentar agendar, só para junho de 2023. Junho de 2023. A gente fica particularmente triste com essa informação, né? Porque parece que às vezes falta um pouquinho de humanidade, falta atenção para setores de saúde, para um caso tão importante quanto esse, né? Que merece atenção, que precisa de cuidado, de acompanhamento. E me dizia aqui a Sandra e o Edson, né? Olha, a gente não gosta assim de exposição, não gostaríamos de fazer, vamos dizer, de ter uma grande exposição sobre esse caso, mas parece não ter outra solução, né? Como é que o Everson, né, vai aguardar até junho de 2023 para ter essa sua consulta novamente lá em Porto Alegre e todo o processo novamente? Bom, nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde hoje de manhã, mas até o fechamento da edição do NT Sul, nós não tivemos retorno. E por isso, deixamos aqui o espaço aberto para que a Secretaria de Saúde se pronuncie e que, se possível, consiga resolver o caso, agendar antecipadamente essa consulta, porque não faz nenhum sentido, né? Uma pessoa ter que esperar praticamente 1 ano para ter esse atendimento especializado em Porto Alegre. Vamos adiante aqui, temos mais participações, acho que a gente tem mais um recadinho aqui, temos a Tânia. Gostaria de parabenizar os profissionais da Odonto, em especial a Bibiana Bastos, que atua no posto de saúde da Ponte Verde. Ótima profissional, eficiência e competência com uma dose de alegria contagiante. Obrigado, Tânia, pela participação, parabéns aí a Bibiana, né? Hoje é dia do dentista, nossa homenagem, nosso carinho a todos os profissionais desta área tão importante. Daqui a pouquinho mais recados, mais participações dos nossos telespectadores e dos nossos internautas. O NT Sul vai para o intervalo agora e na volta você vai ver o quadro Opinião. Francisco Bastos fala sobre o trabalho do dentista, um profissional essencial que é homenageado na data de hoje. O dia do voto se aproxima e, a partir de hoje, eleitores não podem mais ser presos. A gente vai explicar que regra é essa. E ainda, vereador Ronaldo Trojan se prepara para assumir a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer e defende seu perfil na Câmara dos Vereadores. Eu acho que não sou, de repente, o melhor do mundo, bem pelo contrário. Mas eu sou bem melhor do que os outros secretários que o prefeito nomeou, e inclusive do atual secretário. Essas e outras notícias, logo depois dos comerciais, a gente volta já já. Com esta bela imagem do céu azulzinho, azulzinho, no centro de Cachoeira do Sul, o telejornal NT Sul já está de volta ao vivo, agora 12h28. Obrigado a você de casa pela companhia. Essa é a condição desse momento, portanto, aqui no centro de Cachoeira do Sul. O dia amanheceu hoje fechado, né, com algumas nuvens, mas ao longo do período as nuvens foram se dissipando e a gente tem, portanto, neste momento, um belíssimo dia de sol. Bom, e a massa de ar seco sobre o Rio Grande do Sul é o que está garantindo esse tempo firme, não só em Cachoeira, mas em todo o estado. Mas tem frente fria vindo aí. Veja agora os detalhes na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com muitas nuvens, sem que o sol aparecesse, mas ao longo do dia as nuvens devem se dissipar, permitindo o predomínio do sol. Temperatura mínima 15 graus, máxima 29. Quarta-feira vai ser quente, deve ter sol, nuvens e eventuais pancadas de chuva. Temperatura mínima 16 graus e a máxima vai aos 33. Quinta-feira deve ter sol entre nuvens, mas com temperatura mais amena, mínima 18 e máxima 27 graus. Confira agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A terça deve ser marcada por tempo firme e ensolarado em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, isso ocorre por causa de uma massa de ar seco que atua sobre o território gaúcho. Segundo os meteorologistas, na quarta-feira, uma frente fria avança pelo estado, provocando instabilidades em quase todas as regiões. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 27 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, 31. Na região norte, em Passo Fundo, 27. Na região central, em Santa Maria, 29 graus.
Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 25. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 24 graus. E a gente fala agora de um assunto que causa dúvidas em muitas pessoas. Estamos no período eleitoral, não é? E a partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso ou detido. Mas essa regra não quer dizer que tudo está permitido e que os crimes podem ser cometidos de forma impune. Nenhum eleitor pode ser preso ou detido a partir desta terça-feira. Por óbvio, o Código Eleitoral prevê algumas exceções, como flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime sem direito à fiança. Quem interferir no direito de ir e vir do cidadão também pode ser preso. As medidas valem até 48 horas após o segundo turno das eleições. A verificação de qualquer prisão fica sob responsabilidade do juiz, ele que irá avaliar os componentes que motivaram a detenção. Minha gente, daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade aqui no NT Sul. Muito obrigado a você de casa que está mandando o seu recado, está opinando, falando sobre os assuntos que a gente aborda aqui no Telejornal NT Sul, contando a sua notícia, fazendo sua homenagem. Seja sempre muito bem-vindo por aqui, viu? Meu boa tarde para você que chegou em casa agora, ligou a sua TV, voltou para dar aquela paradinha nesse intervalo, né, de trabalho. Seja você que está reunido com a sua família ou assistindo ao telejornal sozinho, obrigado pela companhia com a gente. Você sabe que dia hoje? Hoje é dia do dentista e no quadro Opinião, o Francisco Bastos fala um pouco mais sobre o papel desse profissional tão importante. Hoje é uma data muito especial para a saúde brasileira. Comemora-se o Dia do Cirurgião Dentista e que tem como referência para esta comemoração a criação das primeiras faculdades de odontologia no Brasil. Em 1884, ainda durante o Império, nas cidades de Salvador e do Rio de Janeiro. Nós sabemos que a questão dos dentes, ou da dor de dente, enfim, ela é uma enfermidade que vem desde a antiguidade. E nós tivemos, no decorrer deste tempo, pessoas voluntárias, enfim, que se habilitavam a fazer esse tipo de procedimentos. E que eram, na sua maior parte, procedimentos mutilatórios. E depois, com a sequência, também de reabilitação. Em linguagem mais simples, nós tínhamos as extrações dentárias, muitas vezes em série, e a colocação de uma prótese reabilitadora. Este modelo todo, nós identificamos como modelo cirúrgico restaurador. E que ele, lamentavelmente, ainda está presente em muitas partes do mundo e aqui no Brasil não é diferente. Mas a ciência, a partir das faculdades de odontologia, ela teve uma intervenção importante e que levou ao que nós temos hoje de uma odontologia praticada aqui no Brasil, reconhecida como de qualidade internacionalmente e que teve como um dos seus fundamentos a preservação das peças dentárias. Então, manter os dentes em condições e, para isso, alguns outros elementos eles se juntaram, que foi o caso da higiene bucal, a escovação dos dentes, o uso do fio dental e também um aspecto de odontologia, de prevenção coletiva, a fluoretação das águas de abastecimento público. Isto fez com que chegássemos aos dias atuais e uma grande parte da população pudesse usufruir de uma dentição saudável. Mas isso fez com que tivéssemos, lamentavelmente no Brasil, também um grande paradoxo. Se é verdadeiro que nós temos todo esse desenvolvimento científico e que hoje temos uma odontologia de ponta e que caminha a passos largos para a manutenção dos dentes e que tem a sua especialidade estética muito comemorada e muito influenciada por todos os segmentos da nossa população, que tem justamente usufruído disso, nós, por outro lado, ainda temos questões muito difíceis para uma parte da população. E se trata para essa população
que está nas periferias, que não tem acesso à odontologia. Muito menos essa odontologia de ponta, porque, lamentavelmente, as suas condições ainda comprometem as suas peças dentárias. E as extrações e o uso de próteses, para aqueles que podem, ainda é uma realidade muito sofrida no nosso país. Por que que isto acontece num país que tem uma mão de obra qualificada, em um número, pelo número de faculdades de odontologia, suficiente para atender a população? É que não há o acesso, e quem tem que mediar isso, e deve mediar, é o Sistema Único de Saúde, que já fez muito no decorrer do tempo em termos de odontologia, mas que ainda, lamentavelmente, em muitas localidades, oferece esse modelo cirúrgico restaurador. Oferece nas unidades básicas de saúde somente as extrações, restaurações pequenas e não leva adiante procedimentos que possam garantir a manutenção dos dentes. Há um momento em que isso tem que ser discutido e talvez essa data de comemoração seja um momento especial. Nós chegamos a um estágio, por incrível que pareça, de que praticamente 99% das necessidades de enfermidades odontológicas, elas podem ser resolvidas com aspectos muito simples, mas basta que tenhamos políticas intersetoriais, como a questão do saneamento básico e das águas de abastecimento público, para diminuir esta desigualdade gritante. Parabéns aos cirurgiões dentistas do seu dia, mas que nós tenhamos todos consciência de que tem muito ainda a fazer para a população no seu conjunto. Boa tarde. E a gente vai ver agora mais alguns recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas e reforçando aqui o convite para você que está nos assistindo. Mande também o seu recadinho, a sua participação. Nosso WhatsApp é o 51997697129. A gente deixa o número aqui no vídeo para você, enquanto vamos para a tela para ver aqui as participações que nós já temos aqui. Ney Azeredo, gostaria de parabenizar a Catarine Grisa pelo Dia do Dentista. Obrigado, Ney. Parabéns a Catarine por esse dia especial, Dia do Dentista. Quem mais? William Barreto. O sorriso tem um poder transformador em nossa vida. A gente pode alegrar o dia de alguém ou se alegrar com o sorriso do outro. Se hoje posso mostrar os meus dentes ao sorrir, é graças ao seu excelente trabalho. Obrigado por todo o cuidado, dentista, e por fazer tão bem o seu trabalho. Certamente não é nada fácil. Parabéns aos profissionais Cássio e Denise da Clínica Odontológica Oral Tri. Obrigado, William. Obrigado por mandar a foto para a gente aqui. Bela homenagem. Quem também participa com a gente é a Marlene dos Santos. Gostaria de parabenizar os dentistas do estúdio Sorri Fácil, em especial o Felipe. Ótimo no que faz. Obrigado, Marlene, pela participação e por fazer também esta homenagem merecida. Quem mais? João Manuel, está participando, mandando áudio. Eu estou mandando esse áudio parabenizar o Dr. Fernando Antônio Borer pelos excelentes serviços prestados à comunidade cachoeirense, pois foi com ele que eu restaurei toda a minha dentadura quando ele atendia no posto da barragem do Capané. Maravilha! Obrigado, João, pela participação, pela homenagem. Para você que ligou agora a sua TV, chegou agora, se conectou às redes sociais, está acompanhando o NT Sul. Hoje é dia do dentista. A gente teve aqui o comentário, né, do Francisco Bastos, inclusive falando sobre a importância do profissional, a importância da gente pensar nesse serviço de atendimento também na saúde pública, não apenas para uma restauração mais pesada, mas também para a prevenção. Então é um assunto que realmente a gente precisa refletir. E estamos aproveitando já para fazer essa homenagem merecida aos profissionais da odontologia. Temos mais recados aqui, temos a Alessandra participando. A Secretaria de Obras esteve ontem aqui na rua Diamantino Carvalho da Fonseca, com a Cândido Carvalho, bairro Marina. O trabalho feito, além de piorar mais as condições da rua, deixou impossível transitar de carro. Ainda quebraram a viga do terreno. Queremos providências, diz aqui a Alessandra, que mandou a foto aí do barro na rua. Obrigado, Alessandra, pela participação aqui com a gente. Temos a Viviane participando. A Viviane falando sobre essa situação do Everson, que a gente citou mais cedo aqui, não é? Ele deveria ter recebido hoje um atendimento especializado em Porto Alegre,
pela condição de saúde dele, o uso da cadeira de rodas, ele precisaria ter sido levado de ambulância, mas a família se preparou 4 horas da manhã para fazer o deslocamento para Porto Alegre e o deslocamento, o veículo fornecido não era adequado, conforme a requisição médica. Perderam o atendimento e a consulta, a princípio, está prevista só para junho do ano que vem. E aí a Viviane está comentando. Isso que aconteceu com o Everson é uma falta de respeito e humanidade com as pessoas. E fica por isso mesmo. Levantar 4 horas para nada, absurdo. Cadê responsáveis nessa hora? Questiona aqui a Viviane. Obrigado, Viviane, pela participação. O espaço está aberto, né, para a Secretaria de Saúde se manifestar, se assim desejar. Fizemos contato já mais cedo relatando este caso. Vilmar Silveira, que tristeza, que descaso com a família dessa criança. Imagina o sofrimento enfrentado diariamente e ainda perder a consulta. Será que o responsável não tem filhos? É revoltante isso. Espero que consiga remarcar novamente em seguida. Obrigado, Vilmar, pela participação. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados, mais comentários da nossa audiência aqui na telinha da TV Novo Tempo do Telejornal NT Sul. Minha gente, nós estamos nos aproximando aos poucos da época do Natal. Pois é, mais um Natal já está quase chegando. E o comércio em Cachoeira do Sul também já está se preparando para o movimento do público, dos clientes, e tem estimativa de boas vendas para esse ano. A época do Natal está quase chegando. Pelas ruas de Cachoeira do Sul, sorrisos, decorações e estimativas. O comércio já se prepara para mais um período de público, movimento e rotatividade. Mais ainda, as casas comerciais já estão mostrando suas arrumações, repletas de enfeites, cores e vida. O comércio já está aquecido para o Natal, afinal já estamos bem perto, nos aproximando da data. A expectativa, de acordo com os órgãos da categoria, é de aumento de vendas e também rotatividade do público pelas ruas do centro da cidade. Este ano é um ano especial, é um ano pós-pandemia, um ano onde as famílias vão se reunir. Onde nós vamos ter mais decorações, vamos fazer mais decorações, vamos receber. Eu acho que é o ano de reunir e curtir essa noite de Natal. Claro, nunca esquecendo, né, do menino Jesus, que tanto fez por nós, mas com a decoração mínima que seja, mas que tu consiga decorar e consiga dar esse ânimo a mais esse ano, em 2022, né? E a expectativa é de bons negócios, tendo em vista que o público vai estar mais presente nas ruas. Geralmente é 50% a mais as vendas, né? E a gente espera que esse ano seja um ano bem alvissareiro. E a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cachoeira do Sul está apostando suas fichas no entrosamento dos empresários com seus clientes, com base em estudos que estão sendo desenvolvidos. O ano de 2022 era um ano ainda de uma perspectiva, de uma certa forma, mais preocupante, né? Então, em função da questão da inflação, crescimento da taxa de juros, né? Ou a questão da diminuição do poder de compra do trabalhador. Mas para este bimestre, então, já temos uma perspectiva mais positiva. Então, já está se trabalhando nisso, um crescimento, até porque temos Black Friday, temos Copa do Mundo e Natal. Nós temos uma previsão, uma perspectiva otimista, né, para esse período. Como nós temos uma data muito forte hoje no nosso calendário do comércio, que é o Black Friday, com certeza a gente sempre diz, olha, o consumidor ele fica aguardando para esse momento para consumir com bons descontos e com valores atrativos. Sem dúvida alguma, essa já é uma das principais datas do nosso calendário. Claro que eu acho que o lojista ele tem que aproveitar esse momento e montar estratégias para isso. Por isso que a gente diz que hoje é um novo comportamento de consumo. Por isso esse estudo que está sendo desenvolvido, porque o consumidor ele já está preparado para isso, ele já está pesquisando ao longo do ano e ele fica aguardando exatamente esses momentos de promoções, de descontos, de cashbacks, enfim, tudo que o lojista possa oferecer de atrativo.
E a presidente da entidade ainda alerta para o foco dos clientes, que estão cada vez mais exigentes. Já existe uma previsão de crescimento para o Natal, né? Essa é uma data significativa, ela é uma data muito emblemática e a gente, passando, claro, as eleições, a gente aguarda que isso seja retomado e vai ter essa lembrancinha do Natal, é só os lojistas trabalharem de uma forma correta, otimista e preparada, né? Assim, sem esquecer jamais o real sentido da data, os clientes já estão pensando nas lembrancinhas e no ato de se reunir com quem se ama. Já é Natal outra vez, né? Estamos todos nos preparando para esse momento especial de celebração, que seja uma bênção para todas as nossas famílias. Gente, o Tribunal de Contas da União deu 24 horas para a Caixa Econômica Federal prestar esclarecimentos sobre as linhas de crédito consignado do Auxílio Brasil. A decisão foi do ministro Haroldo Cedras. Ele orientou o banco a suspender os empréstimos até que a análise de documentos seja finalizada. A suspensão não era obrigatória, mas a Caixa Econômica já paralisou os empréstimos atendendo ao pedido do TCU. O prazo para esse tipo de análise costuma ser de 5 dias úteis, mas considerando o volume de empréstimos já concedidos e também a velocidade de liberação, o ministro optou por reduzir esse prazo para 24 horas. A Caixa precisa encaminhar ao TCU pareceres, notas técnicas, critérios de concessão, taxas de juros, rentabilidade, inadimplência esperada, gestão de riscos associados à operação, além de outros documentos. O vereador Ronaldo Trojan se prepara para assumir a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer. Antes de se desligar da Câmara de Vereadores, o futuro secretário defendeu o seu perfil para o comando da secretaria e afirmou que é melhor do que todos os outros que o antecederam nesse governo. Está prestes a se oficializar a saída do vereador Ronaldo Trojan da Câmara de Vereadores. Em breve, ele deve assumir a pasta de Turismo, Esporte e Lazer junto ao governo José Otávio Germano. Na sessão ordinária desta segunda-feira, Trojan argumentou e apresentou os motivos que o levaram a decidir pela composição junto do governo José Otávio. Uma das manifestações do vereador foi no sentido de suas qualificações. Ele argumentou ainda ser melhor qualificado do que todos os secretários que o antecederam no cargo. Pensar no trabalho que eu tenho que fazer, entendeu? Eu tenho compromisso com a minha cidade e eu, assim como tu, Dudu, falamos várias vezes, né, que nós precisávamos de um secretário técnico. Eu acho que não sou, de repente, o melhor do mundo, bem pelo contrário, mas eu sou bem melhor do que os outros secretários que o prefeito nomeou, e inclusive do atual secretário. Eu acho que eu reúno muito mais condições técnicas de trabalho do que o que estavam lá. Quero deixar assim bem claro, tá? Não respeito todas as opiniões, mas aquilo que nós falamos de botar alguém da área é importante. E eu espero, com toda a minha humildade, de poder contribuir, não só com o governo, Zé. Eu tenho que contribuir com a cidade, tenho que contribuir com as crianças, com os jovens, né? Agora, claro, que chegar lá, eu sei. O pessoal sabe que parece que a prefeitura perdeu os recursos do estádio. Até foi do teu partido. Parece que perderam o prazo. Entendeu? Do governo do Estado, as obras do Eduardo Leite, que prometeu 400 mil, sabe que nós não vamos perder também? Então, tem muita coisa que se promete e não faz. Eu espero contribuir nesse tempo, se eu estiver lá, né, para a gente fazer um governo melhor. Continuo dizendo aqui a todos, e, de repente, lá, os secretários vão dizer para o Gnat, ou para o prefeito Zé, o governo do prefeito José Otávio está muito ruim. Não está ruim, está muito ruim. Precisa melhorar e muito. E ontem os vereadores aprovaram, em sessão extraordinária, a suplementação de recursos na ordem de 13 milhões e 400 mil reais que vão ser usados para o pagamento da folha dos servidores municipais. Os protestos e manifestações de contrariedade não impediram que a proposta enviada pelo prefeito em regime de urgência conquistasse o voto de 13 dos 15 vereadores. Dudu Moisés e Felipe Faller votaram contra e um clima de animosidade se instalou no Legislativo.
Tanto vereadores quanto a população demonstraram preocupação com a saúde financeira do município e com obras programadas que podem não sair do papel. Daniel, então essa preocupação chegou em toda a cidade, tanto para os servidores municipais quanto para a população. A gente veio até a prefeitura para tentar esclarecer essa votação conturbada que aconteceu em sessão extraordinária na Câmara de Vereadores nessa segunda-feira. Procurador jurídico do município aqui ao meu lado, que traz então esses detalhes sobre o projeto. Procurador, boa tarde. Duas questões importantes aí que a gente precisa esclarecer. Risco de pagamento da folha ou comprometimento de obras da cidade. O que aconteceu? Vamos tentar explicar para o telespectador que remanejo orçamentário precisou ser feito e se existe mesmo esse risco iminente, tanto para os servidores municipais quanto para a população que aguarda por obras. Boa tarde. Não existe esse risco. Historicamente, o município de Cachoeira do Sul, no final do ano, apresenta algumas necessidades de uma reengenharia, ou seja, realocar verbas orçamentárias para que seja possível o pagamento. Nesse ano nós tivemos aí uma previsão de uma queda de arrecadação de Fundeb de R$ 8.200.000, tão somente neste ano, e nós tivemos um impacto do piso nacional do magistério na ordem de R$ 8.680.000. Isso impacta diretamente na folha de pagamento e há necessidade, então, de uma reengenharia. O que significa isso? Nós realocarmos recursos financeiros para que seja possível o pagamento da folha de pagamento em dia. Não há prejuízo nenhum nas obras. Na verdade, essas obras, que são do Avançar Cidades, elas estão acontecendo, elas estão sendo licitadas, mas elas não serão executadas neste ano de 2022. Mas a população pode ficar extremamente tranquila que todas as obras foram já previstas o orçamento de 2023, que já foi enviado para a Câmara de Vereadores, e elas serão licitadas neste ano, encaminhadas para o Ministério. Quando há aprovação do Ministério, aí que o aporte financeiro entra na cidade de Cachoeira do Sul, e isso provavelmente só no início do ano de 2023. Quando há essa liberação do Ministério, na medida que começa a execução da obra, começa a haver a liberação do dinheiro. Então, nós não vamos executar as obras ainda este ano, porque precisamos concluir o processo licitatório e precisamos também remeter para o Ministério, e ele sim, com o início das obras, começa a liberar esses valores. Então, o que nós fizemos? Só realocamos essas verbas, que na verdade não é o dinheiro da Avançar Cidade, mas a previsão orçamentária, porque esse dinheiro ainda não existe, mas era só a previsão orçamentária, e essa previsão orçamentária, então, nós realocamos para poder pagar a folha de pagamento. Simples assim, não vai haver prejuízo nem para o servidor e nem para a sociedade cachoeirense. Ontem a Câmara se manifestou duramente com relação a essa tramitação de projetos. O Executivo tem acelerado a votação de projetos, tem insistido em encaminhar propostas mais complexas como essa, para que os vereadores votem em tempo muito curto. As manifestações foram muito duras nesse sentido. A gente já viu que ocorreu aqui no Executivo uma troca, inclusive, do governo, no sentido de aliviar essa tensão que há das relações de Executivo e Legislativo, principalmente com relação a essas matérias. Como é que o Executivo vai tentar aí amenizar esse confronto? Ontem teve manifestação de vereadores dizendo que, inclusive, não votam mais esse regime de urgência e é necessária essa harmonia entre os poderes. A gente sabe até de um novo secretário de governo que pode aí mediar essa relação, mas ontem também não estava na Câmara. Como é que vocês estão se organizando com relação a isso? Na realidade, os projetos serão enviados até o final do ano, aqueles que ainda se fazem necessários, sem esse pedido de urgência. Mas, eventualmente, vai haver pedido de urgência. E o pedido de urgência não é uma solicitação tão somente do governo de Cachoeira do Sul, do Executivo, mas da sociedade cachoeirense. Por exemplo, nós enviaremos alguns outros projetos ainda essa semana, mas, por exemplo, um deles que eu acho de extrema importância, que precisa ser aprovado com urgência, que é o da passagem de ônibus. Ou seja, nós recebemos um recurso de 2 milhões, mais de 2 milhões, para reverter em subsídio para as passagens de ônibus. Vejam, esse dinheiro entrou, nós vamos enviar agora o projeto de lei, e quando for aprovado esse projeto de lei, nós vamos poder repassar o valor e reduzir o custo da passagem para os usuários. Vejam, é uma questão de urgência, mas não é uma questão de urgência do governo, é uma questão de urgência dos usuários do serviço público de transporte. E a gente sabe que nessas circunstâncias nós vamos exigir, ou pelo menos solicitar, com essa ideia de independência e harmonia entre os poderes, para que haja um reconhecimento do Poder Legislativo da necessidade de urgência. São casos excepcionais, especiais, e que serão acompanhados de perto pelo novo secretário de governo. Uma última pergunta, procurador, com relação à arrecadação. Já tem um levantamento aí sobre o Fundeb, nós temos um reflexo da redução do ICMS.
agora com essa realocação de recursos, já explicada pelo procurador, mas existe aí uma preocupação do município com o pagamento, com a manutenção da saúde financeira, das contas e dos salários dos servidores, principalmente o próprio FAPES, que vem sendo agora colocado em dia, mas que já foi uma dor de cabeça muito grande? Sim, essa é uma preocupação permanente do secretário da Fazenda, ele vem diminuindo custos, né? Já fizemos isso, inclusive, com medidas circulares, informativos circulares, para diminuir horas extras, cortar majoração de carga horária, e nós estamos fazendo todo um esforço para manter o pagamento até o final do ano, da folha de pagamento absolutamente em dia, e também a questão do FAPES. Tá certo, então muito obrigada pelas informações. Boa tarde a todos. Tá certo. Nunes, então, palavra do procurador aqui para a comunidade cachoeirense também, ficar tranquila que as obras estão asseguradas. Claro, a gente vai permanecer de olho, acompanhando tudo que vai acontecer a partir dessa aprovação da Câmara de Vereadores da suplementação de recursos, né, dessa dotação orçamentária, mas a folha de pagamento está salva, então. Perfeito. Obrigado, Thelma, pelos esclarecimentos, pelas informações. Vamos agora ver mais recadinhos aqui dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, mas antes, um esclarecimento também por parte da Secretaria de Saúde sobre esse caso que a gente trouxe mais cedo, do paciente que deveria ter sido deslocado hoje para Porto Alegre, não é? E o transporte não foi adequado. Nós vamos gravar com o secretário da Saúde uma resposta sobre esse caso e vamos trazer para você aqui no telejornal NT Sul, se possível, já para a edição de amanhã. Bom, tá participando com a gente aqui o Josué Oliveira, tá mandando o seu boa tarde. Obrigado, Josué, pela participação com a gente. A Suzana Hernandes também está com a gente aqui, Tatiane Maciel, Eliane Veloso, muito obrigado a vocês pelos recadinhos. Vamos para a tela, mensagens aqui do WhatsApp, a Mahara Freitas, de Caçapava do Sul. Gostaria de parabenizar hoje minha cidade natal, de Caçapava do Sul, pelo seu aniversário, 191 anos de Caçapava. Que bacana! Parabéns, então, aos nossos queridos amigos de Caçapava do Sul, cidade próxima também, né, aqui de Cachoeira do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. Quem mais? Luciara tá com a gente. Quero parabenizar a dentista Elvira Maidana. Deus abençoe. Obrigado, Luciara, pela participação com a gente aqui. A Iria também está mandando recado, este dentista é Guilherme Viana. Com este vídeo quero cumprimentar todos os dentistas, nossos amigos, pois são muitos, que todos se sintam abraçados. Obrigado, Iria, pela participação aqui no NT Sul. A Otacília também está participando aqui. Quero homenagear a doutora Carmen Lúcia Rodrigues pelo seu excelente trabalho odontológico. Obrigado, dona Otacília. Super abraço e obrigado também pelo carinho e pela participação aqui. Temos a Ivanir Pérez Freitas mandando seu recado. Gostaria de parabenizar o projeto Esporte Clube Gauchinho, que distribuiu presentes e marmitas a mais de 150 crianças em comemoração ao Dia da Criança. Belo projeto, né? Esporte Clube Gauchinho. Que bacana, Ivanir. Muito obrigado por mandar a foto. Um abraço para quem está envolvido no projeto, né? Auxiliando voluntariamente. Grande abraço também para a gurizadinha que faz parte aí desse projeto. Legal, né? Suelen Ferreira, NT Sul até no YouTube, parabéns, flexível em todas as plataformas. E a Suelen mandou aí um print, né, do nosso YouTube. Que legal, obrigado, Suelen. É isso, a gente tenta contemplar o maior número possível de pessoas em plataformas diferentes, na televisão, no YouTube, no Facebook e também temos lá o nosso Instagram contando bastidores. Muito obrigado pela participação e obrigado a você que interage com a gente nas redes. O NT Sul desta terça está terminando. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para outras notícias ou para rever e comentar as reportagens. Amanhã a gente está de volta aqui na telinha da TV e também ao vivo pelas redes sociais. Ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo. Até amanhã ao meio-dia. Tchau!